Fala pessoal, vamos continuar aqui mais uma aulinha, né? Mais uma parte da utilização da ferramenta ali da criação ali do nosso DW com o Pentarro, beleza? Vamos iniciar aqui. Essa primeira a gente está fazendo por partes, como eu falei, né? Então vamos fazer logo essa parte aqui que é uma parte mais inicial, mais introdutória, para a gente dar continuidade nas outras. Então aqui eu já tinha criado o meu table input, certo? Esses dois tables inputs aqui, cada um vai trazer um banco de dados diferentes, tá bom? Cada um deles vai trazer ali um banco, uma base de dados diferente. E aqui eu vou startar os meus bancos, tá bom? Pronto, startei ali os meus dois bancos e vou começar a fazer alguns testes aqui, tá certo? Então vamos lá. No meu table input, lembrando que quando você não tem essa conexão, né, você instala o banco de dados primeiro, coloca lá as informações que você quer. Caso você não tenha essa conexão feita ainda, você vem, a gente vai fazer um aqui, né, com o banco de dados posto, a gente vai fazer um. Então, mas agora esse aqui eu já tenho, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu já vou selecionar as informações que eu quero. Sem utilizar query, eu poderia utilizar alguma query aqui, ó, podia rodar aqui um select, por exemplo, ó. Eu podia fazer o select asterisco from mesmo, select asterisco from e o nome da tabela, certo? Mas nesse caso aqui a gente não vai utilizar, eu vou apenas fazer aqui bem rapidozinho, bem simples. Você pode fazer aí também. Ó, então eu já tenho um banco de dados aqui, como eu falei para vocês, né? Ele usa ali um Database Explorer, então eu já vou criar ali, ó. Eu posso verificar se eu tenho algumas views. Nesse caso aqui eu não tenho. Se eu tivesse views, a gente já podia selecionar elas por aqui, tá certo? Nesse caso aqui eu não tenho. Eu vou pegar esse customers, que é aquela mesma tabelinha que a gente usou anteriormente na atividade anterior, só que a nível de planilha, né? A gente vai usar ela aqui dentro da base de dados, certo? Vou dar um OK, ó. Ele vai gerar um SQL para mim. Eu vou dar um sim aqui. Olha só, ele já me apresenta aqui as colunas que eu quero. Então eu já posso trazer de fato uma coluna ou outra, ou remover alguma coluna ou outra que eu não queira daquele meu banco de dados, daquela minha tabela. Olha que legal. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui novamente o fone e o fax e vou deixar dessa mesma forma, ok? Se eu quiser fazer um preview, ó, ele vai me gerar ali uma pré-visualização das primeiras 1000 linhas, então eu já consigo visualizar aqui algumas informações, ó, tá vendo? Beleza, pessoal? Então vamos fazer aqui, vou fechar e vou dar um OK, certo? Simples, rápido, ó. Vou rodar esse carinha aqui, só pra gente fazer um testezinho, verificar se vai estar tudo certo. Ele vai pedir para salvar, lembra que a gente já fez, ó? A gente já criou ali aula planilhas, então aqui eu vou criar aula underline bancos, certo? Ó, vou salvar aqui. Boa. Se ele der um erro, ele deve dar um erro na segunda parte. Acredito eu. Ó, isso justamente por quê? Porque a gente não tem a conexão, certo? Sem problema. A primeira parte ele deu certo. Ele rodou tudo certinho. Ó, finish, tá vendo? Ele conseguiu, no table input aqui, ele conseguiu fazer. Mas aqui ele não conseguiu gerar. Sem problema nenhum. Ó, perceba que a gente só tem uma conexão com o banco. Eu vou criar uma outra conexão aqui de banco de dados. E é o banco que eu utilizo também assim, apenas para estudo, tal, para a gente poder fazer algumas informaçõezinhas ali, tá certo? Esperar aqui essa carroça dar uma agilizada. Pronto. Abriu aqui, ó. E aí eu vou criar um outro. Eu já tenho o ODBC do Postgres, né? O ODBC não, desculpa, o JDBC do Postgres nesse Pentarro. Consequentemente, também já tenho um banco de dados no meu computador também, tá certo? Então, qual vai ser o nome da minha conexão? Vai ser Postgres, normal, né? Postgres. Beleza. Opa. Então, Postgres. O localhost, o hostname vai ser o localhost, certo? Que é na minha máquina local. Se você estiver utilizando no ambiente de trabalho, você pode passar o endereço, né? O link de acesso, o endereço de IP, o nome do servidor, enfim, as configurações que você pode receber ali da parte de infraestrutura, tá bom? O nome do banco de dados, acredito eu que vai estar como Postgres também. Então, deixa eu ver aqui.
é esse cara. Username. Eu acho que vai ser Postgres. E a senha eu vou dar uma pausa aqui. Beleza, já coloquei a senha. Vou fazer o teste agora. Vamos ver se ele vai dar certo. Opa, ó, conexão com Postgres sucessível, né? Deu um sucessozinho aqui, ó. Foi tudo certo, tudo belezinha. Já identificou a porta, o nome e tal. Vou dar um OK e vou dar um OK aqui. Pronto, ele já criou ali, ó, a minha segunda conexão. E aí eu posso ter várias e várias conexões, tá? Sem problema nenhum. Eu até tenho um outro banco aqui, mas eu não startei ele, que é um SQL Server. Quem sabe depois ali eu posso até fazer um start dele. Então vamos selecionar ali as minhas informações. Ó. Ele já abriu aqui a pastinha. Então eu tenho aqui tables, ó, algumas tabelas que a gente já criou, que a gente já desenvolveu. Se você não tem tabelas, então pausa o vídeo e vai lá, cria suas tabelinhas dentro do banco. Alguns esquemas que já vem padrão, né? Já vem do próprio SGBD, beleza? E caso eu tenha algumas views aqui, ele já me apresentaria essas views aqui, tá certo? Aqui eu posso atualizar, eu posso ver todas as informações abertas, ó, mas nesse caso aqui eu não vou visualizar, ok? Então, aqui eu já tenho alguma tabelinha, produtos, vou pegar aqui sei lá, vou pegar aqui esses produtos aqui, só pra gente ver. Então ele vai me gerar ali um select, ó, olha que legal. Então eu já tenho um selectzinho aqui, ó. Show? Eu já posso fazer um preview também, ó, das primeiras 1000 linhas aqui. Ó, já gerei aqui, ó, um produto ou uma visualização rápida daquelas linhas. Vou fechar e vou dar um OK. Beleza? Pronto. Já fiz aqui. Vou renomear esse cara agora, table input. Vou botar ele aqui como MySQL. Ok. Vou colocar esse outro aqui como post. Já estava com ele até. Vou deixar ele aqui como Postgres. E vou dar um OK aqui nele, tá bom? E agora eu vou executar os dois, só para ver se ele vai conseguir carregar de fato, abrir conexão e tudo mais, tá? Bom, só esperar aí. Ó, boa, já deu certo. Se eu quiser fazer um preview date, ele já me apresenta aqui também. Olha que maravilha. Primeira práticazinha que a gente vai fazer depois dessa conexão. Primeira não, né? Porque a gente já conectou agora, já foi uma prática. Vamos fazer uma próxima agora. Vamos exportar alguma coisa que a gente, né, pegou ali desses dois bancos de dados e exportar ele para uma pasta Imagine que você tem uma pasta de rede que você tem que entregar, por exemplo, para o seu gestor ali, um relatório, alguma consulta sua, basicamente isso. Você quer tirar alguma informação do banco e já mandar ali ou disponibilizar numa pastinha para ele poder, ou ele ou ela poder consumir, tá certo? Então, bem simples aqui, ó. Eu vou colocar aqui, pessoal, o nosso Excelzão, certo? Então, eu vou conseguir colocar ele aqui, ó, Excel. E agora a gente vai utilizar o Microsoft Excel Output. Legal. Então, aí eu vou conseguir utilizar ele. Então, eu vou dar um Ctrl C e depois eu vou dar um Ctrl V aqui para jogar eles dois, bem simples, rápido e prático, certo? E aqui eu vou justamente selecionar onde é que vai ficar. Opa, ele apareceu aqui na outra telinha. Aonde é que vai ficar esse meu arquivo de saída, beleza? Ó, eu vou selecionar aqui o meu arquivo. Então, ó, lembra que a gente criou essa aula 2 aqui? Eu vou criar aqui uma outra pastinha dentro da nossa aula 2. Vou botar aqui arquivos de saídas, certo? Beleza. Criei aqui. Eu não vou colocar nenhum nome de arquivo ainda. Eu vou salvar. Ó, ele já vai ficar dentro de arquivo de saída e salvar. Beleza, ó, ele já gerou aqui do tipo XLS, certo? Ok? Então, se eu caso queira fazer alguma outra instrução, esse daqui é um dos pontos, tá? Eu estava olhando aqui na minha filinha, na minha colinha, e esse daqui a gente pode utilizar esse cara, só que ele é uma versão um pouco mais antiga. Eu não tenho como definir, era isso que eu estava achando estranho, tá vendo? Ele gera aqui um XLS antigo, mas eu vou verificar se tem outro. Deixa eu cancelar esse carinha aqui.
E vou ver... Ah, eu acho que é esse aqui, ó. Excel Writer, sei lá. Vou cancelar esse cara aqui. Deixa eu só ver e abrir aqui. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui que a gente consegue escolher o Excel mais recente. Tá vendo que tem muita ferramenta, então tem que ficar atento ali, dar uma pesquisada antes, caso tenha alguma dúvida. Nesse caso aqui, eu não tinha analisado antes, mas enfim, é a mesma estrutura, a gente só vai pegar esse outro carinha. Vou voltar aqui, a gente vai utilizar o Microsoft Excel Writer, né? Então, ó, vou pegar esse cara aqui e vou fazer aquela mesma configuração que eu fiz. Navegar, ó, ele vai pedir para salvar aquela informação. Ele já vai abrir com uma carinha diferente, ó. Tá vendo? Eu vou já gerar aqui, ó, ele já me dá qual tipo de arquivo que eu quero, tá vendo? Mas aqui eu vou gerar, vou só abrir aqui, vou pausar rapidinho o vídeo para abrir diretamente no nosso diretório. Pronto, pessoal, abri aqui o nosso diretório, arquivos de saídas. Lembra que a gente criou lá aquela pastinha? Pronto. Ó. Já vou abrir aqui, vou salvar ele, vou colocar como... Eu acho que aquela base de dados lá, eu peguei a planilha Customers, não foi? Eu acho que foi. E deixa eu ver. Eu posso editar depois, se for o caso. Eu vou colocar aqui clientes, né? Opa. Cliente. E vou salvar ele do tipo XLSX. Ok. Vou dar um ok. Ó, ele já gerou ali arquivo de saída e tal. O caminho todo completo, tá bom? Deixa eu verificar só se tem alguma outra informação que a gente precise estar preenchendo. Nesse caso aqui, eu não tenho outras informações para poder marcar aqui ou preencher, enfim. Mas a princípio é o seguinte, ó, ele vai replicar, né? Então ele vai, tipo assim, subir, alterar aquelas informações caso o arquivo já exista. Aqui eu vou estar colocando o Excel 2007, certo? Essas outras informações ele vai adicionar sempre ali o nome dos arquivos. E eu acho que é isso. Não tem muito mais coisas que a gente precise fazer de alteração, tá bom? As demais informações. Aqui eu posso obter os campos, ó. Mas nesse caso ele não vai obter porque eu ainda não tenho o linkzinho lá, né? Essa setinha aqui linkando um para outro, tá? Vou fazer isso agora. Deixa eu só salvar aqui para a gente não perder esse cara. E agora eu vou salvar ele aqui bonitinho, tá bom? Ó, vou abrir ele novamente. Beleza, aqui tá as mesmas informações e agora eu vou obter os campos, ó. Então, tava certo mesmo, ó, tá vendo? Ó, lembra que a gente alterou ali, ele não veio com o fone nem o fax, ó, que legal. Então, eu vou já... Eu posso até alterar aqui também, caso eu queira. Então, ó, ele veio como string, tá vendo? Eu posso colocar aqui... ó, inteiro, integer, deixa eu ver aqui... o restante eu vou deixar dessa mesma forma, sem nenhum problema, tá? Ok. Beleza. Ok. Tá, eu vou fazer com o outro agora. Vou logo fazer o link, porque aí a gente já faz uma coisa única, né? Então, aqui a mesma coisinha. Navegar. Ele vai abrir lá. Não sei se ele vai abrir. Vou pausar aqui novamente. Para a gente visualizar. Pronto. Já abrimos aqui. Esse daqui vai ser a tabela de produtos, eu acho. Né? Acho que vai ser produto. XLSX, vou dar um OK. Ele vai gerar ali o arquivo, show de bola. Aqui também, né? Não preciso marcar ali mais nenhuma informação. Vou obter campos, ó. Então eu já tenho aqui alguns campos. Já vem no formato, outros não, mas sem problema. Vou dar um OK aqui e vou mandar rodar essa minha pipezinha aqui, certo? Então, simples, rápido e prático, tá? Ó, gerei ali os meus dois arquivos. Opa, vamos conferir, né, para saber se ele realmente gerou esses dois arquivos. Olha que legal. Vamos ver aqui, ó, aula 2. Aqui eu tenho arquivos de saídas, ó. E olha que massa. As minhas duas planilhas geradas aqui, ó, tá? Vou abrir aqui só pra gente
Pronto, aqui tá as minhas duas planilhazinhas geradas e tal, já preenchidazinhas ali com os espaços. Show de bola. Vamos seguir aqui. Na nossa próxima aula, a gente já vai começar a fazer outros tratamentos e tal. Beleza? Já temos os nossos bancos de dados aqui. Na nossa próxima aula, a gente já vai ver, por exemplo, a criação de uma dimensão de fato. Então, a gente vai pegar ali algumas informações, já vai salvar elas em alguns outros locais, tá bom? Vamos verificar também a questão de logs, enfim, outras coisinhas mais pela frente, tá joia? Vamos também, eu acho que por fim a gente poderia fazer tipo assim, de um banco para outro, né? A gente sai de um banco, faz um tratamento e salva isso num outro banco de dados. Show? Valeu e até a próxima.